Um bom dia oficial para todos vocês aqui presentes e também um bom dia para as pessoas que nos assistem por intermédio dos meios virtuais e que se encontram impedidos de comparecerem aqui presencialmente. Então a casa disponibiliza esse recurso a mais para que a mensagem seja então ouvida por aqueles que se encontram impedidos de comparecer. Vamos então à nossa prece. Ao som da música suave, vamos nos deixar envolver, pois que adentram a este recinto, nesse instante, em nome de Jesus, os benfeitores espirituais, generosos e fraternos, que se aproximam de cada um de nós, identificando nossas fragilidades, nossas incertezas e inseguranças, identificando em nós os nossos receios, as aflições que tomam os nossos corações, a angústia. Eles então, generosamente, em nome de Jesus, eles nos dão um abraço espiritual, por intermédio do qual eles envolvem os nossos corações e as nossas almas com as irradiações amorosas que, partindo do coração de Jesus, chegam até nós por intermédio desses benfeitores. Eles nos amparam, nos assistem, nos auxiliam. Em nome de Jesus, nos socorrem, moral, mental, espiritual, e também nos beneficiam o corpo físico. Só nos resta então agradecer a Jesus por esse instante abençoado que reservamos para entrar em contato com o amor do Mestre e também para entrarmos em contato com as interpretações à luz da doutrina espírita que são realizadas em torno dos vossos ensinamentos, Jesus. Ao mesmo tempo em que vos agradecemos, nós vos pedimos: abençoa, Senhor, o esforço que estamos fazendo no sentido de extrair dos conhecimentos aqui adquiridos não somente o seu conteúdo específico, mas também o conteúdo moral, dele nos utilizando como um instrumento, como ferramenta para a nossa transformação moral. Abençoa os benfeitores, generosos e fraternos, que em vosso nome nos amparam, nos socorrem e a todos nós protegem. Muito obrigado, Senhor Jesus. Que assim seja. Vamos lá. Quando nós consultamos o Livro dos Espíritos, a primeira questão que o Kardec colocou ali, muitas vezes nós passamos sem prestar a devida atenção na resposta. Ele pergunta assim para os benfeitores da humanidade: que é Deus?
E todos nós trazemos da educação religiosa, seja desta encarnação ou das demais encarnações que nós passamos, a figura de um senhor já com a forma humana, já idoso, de barbas brancas, cabelos brancos. E essa é a imagem que nós temos de Deus. Jesus modificou essa imagem que nós trazemos, e dizendo que Deus é Pai. Mas os benfeitores da humanidade tiveram uma resposta muito interessante. Ele diz assim: Deus é a suprema inteligência do universo e causa primária de todas as coisas. Foi muito interessante essa resposta, mas confesso a vocês que gravei essa resposta e a utilizava como nós costumamos utilizar, ou costumávamos utilizar no grupo escolar, quando perguntava: quem descobriu o Brasil? Já sabemos a resposta na ponta da língua. Então, toda vez que alguém cogitava: mas que é Deus? Já vinha com a resposta pronta, né? Ele é a suprema inteligência do universo e causa primária de todas as coisas. Mas o tempo foi passando e nós fomos fazendo algumas leituras complementares. Não é leituras complementares, nós fomos começando a entender aquela resposta com outro viés, com uma outra forma, com mais profundidade. Então nós começamos a refletir assim: mas por que ele colocou essa pergunta como a número 1? A primeira entre as 1019. E o tempo foi mostrando que, conforme nós enxergamos Deus, é como também nós interpretamos as nossas angústias, os nossos sofrimentos, as nossas aflições que enfrentamos quando encarnados. Então, se Deus é um Deus parcial, que tem os seus favoritos, que pune a todos aqueles que se equivocam, nós vamos olhar aos sofrimentos das nossas vidas com essa interpretação. Então, não sou o favorito, não pertenço ao grupo dos escolhidos de Deus, por isso é que eu experimento esse sofrimento, ou porque fiz muitas coisas erradas. Mas se a pessoa não identifica nada errado nessa encarnação, ele começa a achar que Deus não existe. Porque que Deus é esse que permite que exista um mal? Então vejam que a definição ela é muito importante, porque é em função dessa definição do conceito de Deus que nós passamos a interpretar, então, do nosso ponto de vista, aquilo que nos ocorre, aquilo que nos acontece. Mas vamos fazer uma pequena divisão. Quando nós falamos que Deus é causa primária, né? Ou quando Deus é a sublime inteligência, melhor dizendo, é a suprema inteligência, então já vamos conceituar daí. Suprema. Eu conhecia Supremo de Franco, aí eu fui ver o que é Suprema. Então, Suprema é assim, existe superior. Então, o Dr. Bezerra é superior moralmente a nós. Mas Francisco de Assis é superior ao Dr. Bezerra. E Jesus é superior a Francisco de Assis. Então, o superior, ele é relativo. Sempre é um comparativo. Mas o Suprema, não. O Suprema é o ponto mais alto daquela característica. Então, Deus é a suprema inteligência. Não existe em todo o universo ninguém que faça nenhuma concorrência à inteligência de Deus. E isso também é importante, porque muitas vezes nós criticamos Deus, né? Porque é feito desse jeito, porque é feito daquele, porque que Deus não acaba com a guerra, porque que Deus não acaba com o câncer, porque que Deus não acaba com isso, com aquilo, porque isso, nós sempre questionamos Deus. Então, quando
os benfeitores da humanidade dizem que Deus é a suprema inteligência, ele já coloca assim, calma lá, né? Calma lá na sua crítica. Deus sabe muito bem, você pode até não saber por quê, mas o dia que avançarmos na nossa evolução moral e espiritual, nós vamos descobrir que este realmente era então a melhor forma de enfrentar essas dificuldades que têm um objetivo muito especial, é nos desenvolvermos. Mas na segunda parte da resposta dada pelos benfeitores, diz lá que Deus é a causa primária de todas as coisas. Ou seja, Deus é o Criador. E o que foi que Deus criou? Deus criou, de acordo com a questão número 27 do Livro dos Espíritos, ele criou a matéria e o espírito. Então eles dizem assim, a matéria e o espírito formam tudo que existe no universo. E acima da matéria e do espírito encontram-se ali então Deus. Então, Deus, espírito e matéria formam então a trindade universal. Mas por que Deus teria criado tudo isso? Vamos avançar. No livro Roteiro do Emmanuel, editado em 1952, ele vem dar uma cifra interessante. Ele diz que existem no planeta Terra cerca de 25 bilhões de espíritos. Nos dias de hoje nós poderíamos dizer assim, tem 17 desencarnados, 17 bilhões de espíritos desencarnados e 8 bilhões de espíritos encarnados. Então isso é a contabilidade que é feita em torno dos espíritos criados por Deus e que se encontram aqui em volta ou que tem como âncora o nosso planeta. Nós vamos já explicar isso um pouquinho melhor. Então são 25 bilhões aqui de espíritos, uma parte encarnada, outra parte desencarnada. Essa é a criação dos espíritos, que formam então um mundo separado, um universo separado, que é o universo, o mundo, o plano espiritual. Mas Deus também criou a matéria. E ela é muito importante, porque se não fosse importante, Deus, como suprema inteligência, não teria criado a matéria, mas ele criou, porque ela é fundamental na equação, no modo como Deus estruturou o avanço, o progresso dos espíritos. Lembrando que os espíritos, quando criados por Deus, foram criados simples e ignorantes. Simples, significando que ele não tem capacidade de identificar o que é o bem, o que é o mal, o que é o certo, o que é o errado. Então, o simples nós devemos entender como assim, ingênuos, incapazes de diagnosticar ou de diferenciar qualquer coisa. E ele estabelece, então, a primeira regra, que nós devemos ir lentamente adquirindo o intelecto, que é a parte da ignorância, não sabemos nada, vamos adquirir o conhecimento, a parte intelectiva, e vamos evoluindo na questão moral. Então, Deus criou o mundo, então, para servir de base para nós. Mas vamos ter uma ideia do que é a parte material que ele criou? Então, é um exercício muito simples. O telescópio Hubble, ele identificou que existem no universo cerca de 2 trilhões de galáxias. 2 trilhões de galáxias. É um número muito grande. É o número 2 seguido de 12 zeros. Mas o que vem a ser 2 trilhões? Na nossa cabeça não cabe isso, né? Então, tentei arrumar uma analogia. Vamos pegar 2 trilhões de galáxias. Qual é o produto interno bruto do Brasil em 2024? Foi de 2 trilhões e uns quebradinhos de dólares. Então, vamos imaginar, não funciona assim, mas é só para nós fazermos a analogia,
Imagina que alguém tivesse que contar esses 2 trilhões de dólares. Contar, né? Nota por nota. Mas que, infelizmente, o banco americano não tinha outras notas a não ser nota de $1. Então nós teríamos 2 trilhões de notas para nós contarmos. E aí então nós vamos buscar evidentemente uma maquininha, aquela maquininha que conta dinheiro, e vamos colocar ali os 2 trilhões de dólares para ser contado. E é uma maquininha moderna, super moderna, que ela conta uma nota a cada segundo. Ela vê, identifica, vê se é falsa, se é verdadeira, e coloca lá, acumula e vai contando. Então, para contar 2 trilhões de dólares, trabalhando 24 horas por dia, 365 dias por ano, essa maquininha, se ela não quebrar, ela vai precisar de 64 mil anos para contar os 2 trilhões. Isso é o tamanho que a gente pode imaginar do que são 2 trilhões. Mas são 2 trilhões de galáxias. Cada galáxia tem, em média, 350 bilhões de estrelas. Aí, multiplicando um pelo outro, a coisa começa a ficar fora de qualquer padrão, né? Serão 7, número 7, seguido de 25 zeros. A maquininha, coitada, precisaria de quase 500 milhões de anos para contar todo esse número. Esse é o universo que Deus criou de matéria. Mas para quê? A pergunta é, para que ele fez tudo isso? Não é por quê. É para quê? Qual é a finalidade? Então, exatamente para servir o quê? Nós temos que nos desenvolver, partindo de simples e ignorante, vamos chegar ao final da nossa trajetória evolutiva na condição de simples na condição de saber identificar o que é o certo e o errado, o bom e o mal, e optar somente pelo bom. E capacitados intelectualmente. Esse processo é muito demorado, Então Deus, na sua suprema inteligência, bolou um jeito de acelerar esse processo. Então ele falou, vamos criar a necessidade do espírito ocupar um corpo físico. Porque é ao ocupar um corpo físico que podemos então fazer o seu processo evolutivo. Então, todo esse mundo físico que existe tem o objetivo de possibilitar para nós a escola abençoada de um planeta físico e também de um corpo físico, para que possamos então, na condição de espírito, encarnarmos nesse corpo e então irmos adquirindo o conhecimento que nós precisamos. Essa é a pergunta número 132 do Livro dos Espíritos. Qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? Devemos ler assim: qual é o objetivo do espírito ter que ocupar um corpo físico de vez em quando? E os benfeitores vão responder: Deus impõe, na sua suprema inteligência, Deus impõe essa condição de ocuparmos um corpo físico com a finalidade de levar os espíritos à perfeição intelecto-moral. Então, quando ele criou o espírito, ele já sabia que necessitava criar a matéria para formar as estrelas, os planetas, e com isso também formar da mesma matéria, formar os nossos corpos físicos, porque necessitaríamos de frequentar a escola da encarnação para acelerar o nosso processo de evolução. E vejam vocês que é um processo muito demorado. Então nós fomos criados por Deus, todos nós, simples e ignorantes. Mas temos que ir aprendendo. Mas nós não sabíamos nada, rigorosamente nada. Então, o que é feito? Nós começamos a nossa trajetória de aprendizado, assim, com uma criança, começa a frequentar lá o jardim, o pré, antigamente era esse nome, agora não sei. Então começa a frequentar. Nós começamos a aprender os rudimentos do intelecto e da moral, encarnando
em corpos muito simples. Os corpos unicelulares, bactérias, vírus, tudo isso nós já fomos um dia. Nós estivemos encarnados nessas formas muito simples, e lá nós vamos aprendendo alguma coisa. E à medida que nós vamos aprendendo alguma coisa nessa condição, nós deixamos de ocupar aquela fase e vamos para a fase seguinte. E assim nós vamos então de fase em fase, e a natureza foi colocando seres vivos cada vez mais complexos. Então nós tivemos primeiro os seres unicelulares, depois os vegetais, depois nós começamos a ir para então a água, peixes. Peixes apareceram há 550 milhões de anos. Depois do peixe nós fomos evoluindo para os anfíbios, depois do anfíbio para o réptil, depois do réptil para as aves, e depois das aves para os mamíferos. Esse foi o nosso aprendizado. Todos nós passamos por isso. Todos nós. Porque em cada uma dessa fase nós fomos aprendendo alguma coisa. E então o Espiritismo vai dividir em dois grandes grupos. O grupo onde nós aprendemos o instinto, que vai do unicelular até os mamíferos. E depois, nós, quando aprendemos tudo que é possível de instinto, vamos migrar para o reino hominal. Então, no reino hominal, nós começamos a ter o livre-arbítrio. Na fase dos instintos, é só instinto. Então, quando, por exemplo, a fêmea de um animal mamífero entra no cio, o macho vai lá e tem o relacionamento com ela. Não quer saber se é a mãe dele, a irmã dele, a filha dele, não tem a questão moral. É só um instinto, que é um processo automático. Quando nós saímos dessa fase, entramos no reino hominal, nós começamos então a ser responsabilizados pelas nossas atitudes, porque ganhamos o livre-arbítrio, o direito de escolher entre o bem e o mal. Se até essa fase dos instintos nós fomos desenvolvendo essa questão, agora nós temos que começar a desenvolver a questão da moralidade. E aí ficamos. Então vamos passar por esse período. Então nós temos o reino dos instintos e o reino hominal. O reino do livre-arbítrio. Então, conclusão. Então, encarnar num corpo físico é acelerar o nosso processo de desenvolvimento intelecto-moral. Por isso que nós ocupamos um corpo físico. Nós já sabemos qual é o objetivo da nossa existência. Nós sabemos qual é. É nos desenvolver intelecto e moralmente. Existe uma lei, as leis divinas, e existe uma parte no Livro dos Espíritos que fala sobre as leis morais da vida. E na questão 686, o Kardec pergunta para os benfeitores, ele pergunta assim: a reprodução das espécies é uma lei natural? E os bons espíritos respondem: sim, pois sem a reprodução das espécies, o mundo físico desapareceria. Desapareceria o quê? Desaparecia a sua necessidade, já que ninguém se reproduz, não há reposição, logo não haverá mais ninguém a ocupar aquele mundo físico. E, não tendo ninguém ocupando aquele mundo físico, então ele perderia o seu objetivo da existência. Qual é o objetivo da existência? O nosso progresso moral e intelectual. Então, a reprodução é sim uma lei de Deus. E é em termos da reprodução que nós vamos abordar o nosso tema hoje. Por isso que eu dei toda essa volta, para mostrar que claramente Deus, sendo a suprema inteligência, ele colocou como uma necessidade a função reprodutiva em todos os seres vivos, todos, desde a bactéria até o máximo da evolução, por enquanto, que somos nós, os seres humanos. O unicelular, quando nós estávamos começando lá no reino dos unicelulares,
Como é que é a reprodução dela? É uma reprodução por cipartição. Ela simplesmente vai ganhando muita energia ao se alimentar e ela então se divide em dois. E isso produz o quê? Uma reprodução muito acelerada, mas não há diversidade, porque sempre a que nasce da primeira célula é idêntica geneticamente a ela. Então, mas esse foi o princípio que nós começamos a aprender reprodução. Então, nós estamos nos desenvolvendo e vamos aprender reprodução desde quando nós éramos bactérias. Mas aí nós fomos crescendo, fomos evoluindo, não crescendo, fomos evoluindo. Nós já assimilamos muita coisa na questão dos seres unicelulares e já fomos promovidos então a vegetais. E aí começa então a aumentar a complexidade de tudo, né? No reino vegetal nós vamos aprender a assimilar a sensibilidade. E como é que é feito então a reprodução, majoritariamente, dos seres vegetais, dos seres vivos vegetais? É o que eles chamam de reprodução sexuada. Se na bactéria a reprodução era assexuada, não havia necessidade de gametas femininos e masculinos, nós fazíamos a divisão pela cisparidade. Quando nós migramos para a fase dos vegetais, nós já começamos a experimentar a reprodução sexuada. Mas é uma reprodução sexuada cruzada, porque as flores têm ali a sua composição masculina e feminina. Então, o pólen é o gameta masculino, que é levado pelo vento, pelos insetos, pelas abelhas, pelas borboletas ou pelos pássaros. E é levado, e eles vão de flor em flor e vão levando o pólen e vai fazendo então a reprodução sexuada, cruzada das espécies. E aí nós vamos aprendendo, vamos passando ali pelo reino vegetal, e aí depois a próxima etapa são os peixes. Os peixes é então o que eles chamam de reprodução sexuada externa, mas sem contato entre os parceiros. Então, o peixe no gênero feminino coloca então as suas ovas num determinado lugar e o peixe masculino deposita sobre essas ovas o seu gameta, né, o seu espermatozoide, para que haja a fecundação. Então isso é chamado então de reprodução sexuada externa, mas ainda não tem contato. Quando nós aprendemos tudo o que tínhamos que aprender como peixes, vamos nascer como anfíbio, porque nós temos que ir para a terra. E o anfíbio vive uma parte na terra e uma parte na água. Então nós já estamos dando um salto evolutivo em todas as questões. Evidentemente nós estamos focando na evolução da utilização da função sexual. O anfíbio, também os sapos, as rãs, né, eles têm uma reprodução sexuada externa, mas já começa a ter um contato entre os parceiros. O gênero masculino dos anfíbios, né, o sapo, quando a rã vai depositar os ovos na água para que ele fertilize. Mas já não é mais como os peixes, começou a subir o grau de dificuldade na reprodução. Então o sapo tem que fazer o quê? Tem que dar um abraço na fêmea. É só um abraço, ele dá um abraço, comprime a fêmea, e ao comprimir o ventre da fêmea, então ela vai colocar os ovos e em seguida ele fertiliza. Então há um contato só externo, ainda não há um relacionamento direto entre eles. E aí nós seguimos como anfíbios e vamos ser o próximo nível. Qual é o próximo nível? Seremos répteis. Vamos ser répteis, né? Por isso que algumas pessoas equivocadamente falam, minha sogra é uma cobra, é um réptil ainda, né? Não aprendeu, mas é fofoca. Então vamos aos répteis. Os répteis já é uma
reprodução sexuada mista. Já há então o contato sexual entre os parceiros. Só que, em vez da fêmea colocar o ovo para ser fecundado externamente, é fecundado internamente. E ela então vai colocar, depois de fecundado o ovo, ela coloca o ovo numa praia, numa areia, coloca ali a areia por cima, o calor vai aquecer e vai produzir então a gestação dos ovos. Mas ela não fica perto, a fêmea não fica perto, enterra os ovos e vai embora. Por isso que quando os répteis nascem, a primeira coisa que eles fazem quando saem do ovo é sair correndo. Porque se tiver algum outro réptil perto, o réptil vai lá e devora aqueles filhotes, mesmo sendo crias dele, porque não tem uma identificação ainda. Não há nada que aproxime os pais ou a mãe da sua cria. Então, ainda é uma reprodução sexuada mista, mas é separado. E aí nós evoluímos, chegamos a ser aves. Na condição de aves, também é uma reprodução sexuada mista, onde o gênero masculino da ave vai então ter um contato sexual com a fêmea, vai colocar dentro dela os seus gametas, ela vai fertilizar o ovo, vai botar o ovo, só que agora ela está se aproximando das crias. Aí ela fica sentadinha em cima da cria, num carinho muito grande, vai passar lá por 28 dias, e vai então, daí eclodir os seres que vêm desse contato. Então veja, embora seja o mesmo critério utilizado nos répteis, que é uma cruzada mista, eles aí agora já começam a mudar o carinho pelas crias. E depois nós seguimos e vamos ser agora mamíferos. Aí mamíferos mudou completamente. Então passa a ser uma reprodução sexuada interna. Então tudo se passa internamente. Então o óvulo é fecundado pelo gameta masculino e vai se desenvolvendo no interior da mãe. E ao nascer, a mãe então já tem todo o carinho para amamentar. Então vejam como tudo é um progresso para quem? Para nós. Nós vamos aprendendo tudo isso. Nós aprendemos, passamos por toda essa fase. E aí nós chegamos então à nossa condição de mamíferos já com livre-arbítrio. Então deixamos o instinto de lado e começamos a frequentar a nossa evolução, mais fortemente impactando a evolução moral e a evolução intelectual. Mas tudo isso é complicado, porque na fase de instinto, quando nós éramos todos esses animais, que nós já passamos, tudo é regulado pela natureza. Então os peixes, as aves, os répteis, eles têm o seu ciclo de reprodução baseado na luz, baseado na temperatura, baseado na época do ano, primavera e tal. Então eles são acionados o instinto de reprodução. Quando nós vamos migrar, e migramos para a condição de mamífero, a coisa começa a mudar um pouco, porque a fêmea é que convida o macho da espécie para a reprodução, ainda como animais. Ela então emite um hormônio, o feromônio, que convida o parceiro para o relacionamento. E aí, por instinto, ele vai e cruza, não querendo saber se é a mãe, se é a avó, se é a filha, a irmã, ele não quer saber, porque é um instinto. Mas é um instinto produzido pelo quê? Por uma liberação de hormônio que é percebido pelo macho. Se ela não liberar o hormônio, eles vão ficar ali juntos, mas não vai ter nenhuma reprodução entre eles. Mas quando nós chegamos na situação de espíritos no reino nominal, a coisa é diferente. Então nós temos que aprender a utilizar todas as funções, a inteligência, poder, fama e a função sexual. Então já não tem mais o hormônio a ser captado pelo macho da espécie para a reprodução. Ela pode acontecer a qualquer instante. Porque qual é o objetivo?
porque o macho, na fase animal, ainda instintiva, ele vem, cruza e vai embora. Não tem vínculo nenhum, não fica junto. Já para nós tem que ser diferente, nós temos que progredir. Então, a gente vem, não sabe quando é que vai ocorrer a fertilização, então nós passamos o tempo inteiro juntos. Porque o convite da natureza agora é nos aproximar, formarmos casais, com o objetivo de educar a função sexual. Mas aí, como Deus é a inteligência suprema, ele bolou um mecanismo para que, já que não tem a emissão de hormônio, como é que nós vamos ser convidados à reprodução? E eu fui buscar isso numa palavra do Dr. Bezerra de Menezes. Dr. Bezerra de Menezes é fantástico, só vê o horário. Meu Deus do céu. Então vamos lá, ele diz assim, está no livro Loucura e Obsessão, ele diz assim: no atual estágio evolutivo da humanidade, o ato sexual faz-se acompanhar de sensações e emoções, proporcionadoras do prazer, então, oferecendo assim o interesse entre as criaturas e dessa forma atendendo a sua destinação. Está lá, Dr. Bezerra de Menezes, Loucura e Obsessão. E aí, então, a ciência detectou como é que isso funciona. É muito interessante. Eu vou tentar ser bem sucinto, porque nós ainda temos que começar a palestra, né? Então, os biologistas descobriram que nós produzimos na região do cérebro uma área formada por algumas partes que eles chamam de sistema de recompensa cerebral. Então, toda vez que nós nos alegramos, existe uma recompensa. Saúde. Quando nós temos a surpresa agradável, é ali a região dessa recompensa cerebral que é ativado. Então ele coloca ali alguma substância que produz em nós uma alegria. E esse sistema de recompensa trabalha bem rapidinho, com 3 agentes que vão produzir o prazer, a alegria em nós. É a dopamina é que nos leva à busca, é a dopamina que fala, que vontade de comer chocolate. Porque ao comermos chocolate, ele vai liberar um outro produto, um outro hormônio. Então é a dopamina que nos faz buscar o chocolate, a pizza ou o parceiro. E depois que temos o intercurso sexual, essa área do circuito de recompensa, ele é invadido por uma tempestade, você sabe do quê? Que eles chamam de opioides endógenos. É como o ópio. Então, há uma inundação dos nossos centros de recompensa desses produtos, desses hormônios químicos. E nós temos, então, o êxtase produzido quando nós comemos o chocolate, existe uma graduação. Ou quando nós temos, então, um intercurso sexual. Então, veja que tudo isso é para fazer o quê? É como o cérebro estivesse dizendo para nós assim, isto é bom, você deve repetir, tá certo? É a mensagem que o cérebro passa com esse mecanismo de recompensa cerebral. E logo em seguida, depois dessa chuva produzida pelos opioides endógenos, produzidos naturalmente pelo nosso corpo, vem um outro hormônio chamado prolactina. É o hormônio da saciedade e do relaxamento. E aí então a gente se sente assim, saciado. Só que aí Deus aproveita esse instante, porque a função é unir os casais. Ele coloca nesse bonde, ele coloca 2 caronas. 2 caronas. Um é o hormônio do abraço, chamado ocitocina. A ocitocina, depois que veio a dopamina, que veio os opioides e veio a prolactina, nesse instante onde tudo retorna à normalidade, invade-nos a ocitocina, que é aquela que vai nos aproximar do parceiro, que nós desejamos abraçar, que nós desejamos estreitar junto de nós.
Foi a inteligência suprema do universo que dimensionou tudo isso. E ele coloca outro junto, chamado vasopressina, que é o hormônio ligado à fidelidade e à proteção. É muito interessante todo esse mecanismo. Como é que eles descobriram? Bem rapidinho. Tem uns esquilinhos que existem no norte da América. Tem 2 tipos de esquilinhos, eles têm o mesmo nome, eles se chamam arganazes. Só que um é do campo, vive na pradaria. E o outro são os arganazes da montanha. Parece um esquilo, tá? Não é esquilo, mas parece. E eles perceberam na conduta separada deles que os arganazes que vivem na pradaria, eles formam um único casal. E vivem em família. E os arganazes que vivem na montanha, não. Eles se cruzam, vai cada um para o seu lado e acabou. Não existe vínculos entre eles, nenhum. E eles começaram a estudar por que o mesmo bichinho, se criado ali tem uma coisa e criado lá tem outra. E eles descobriram que nos arganazes que formam família, casal, é muito grande a capacidade dele de se sensibilizar, ele tem receptores que captam a ocitocina e a vasopressina. Por isso que eles formam casais. Já os outros que vivem na montanha, eles têm muito poucos receptores. Por isso que eles têm o relacionamento, a função sexual e se separam. E eles fizeram o quê? Pegaram esses receptores e puseram nos arganazes da montanha. O que aconteceu? Eles começaram a formar famílias. Então vejam como Deus coloca tudo, coloca o prazer para produzir, como diz o Dr. Bezerra, o interesse, mas por outro lado diz, isso pode ser só isso e acabou. Há necessidade de vocês se estreitarem, tá? Eu falei na escala do prazer, né? Então existe uma escala, eles medem a dopamina na nossa corrente sanguínea. Então, cada um de nós tem um valor, varia, cada um tem um determinado valor, isso é biológico. Então eles vão dizer o seguinte: se você considerar 100% o teu valor, não importa qual seja. Quando você come uma pizza, ou quando você come um chocolate, por isso que eu falei que nós íamos dizer do chocolate, a dopamina no cérebro aumenta em 50%. Por isso que nós somos levados a buscar a pizza, o chocolate, tá certo? O churrasco. É a alimentação, porque é um convite para a gente a não morrer de fome. Tá certo? O sexo, ele dobra a quantidade de dopamina que nós temos na corrente sanguínea. Por quê? A reprodução é uma lei de Deus. Ela sempre vai produzir maior prazer do que qualquer outra atividade natural. Mas eles começaram a observar também que existe a dopamina produzida artificialmente. Produzida por meios artificiais. O cigarro, por exemplo, a nicotina, produz 225% a mais de nicotina. Por isso que o cigarro vicia rapidamente e a pessoa tem dificuldade de abandonar. Por quê? Porque a nicotina produz nele um prazer maior ainda do que o prazer sexual. Se você apelar para a cocaína é um opioide. É aquele opioide que vai inundar a nossa área do cérebro quando temos o intercurso sexual. A cocaína aumenta em 375% a quantidade de dopamina na região do circuito de recompensa. E quando nós utilizamos a metanfetamina, ele vai para 1000%. Ele multiplica por 100 multiplica por 10 a nossa quantidade de dopamina normal. Por isso que quem entra no uso dessas substâncias tem muita dificuldade, porque ele produz uma sensação de prazer muito grande mesmo. Tanto é que eles fizeram uma experiência também, eles pegaram os ratinhos e colocaram os eletrodos nesse centro, nesse circuito de recompensa, e ensinaram os ratinhos, porque os ratinhos só têm essa recompensa quando eles têm a função sexual ativada pela força do cio da fêmea.
Mas eles colocaram uma coisa externa e ensinaram os ratinhos a pisar num botão. Então, toda vez que ele pisa no botão, ativa o centro de recompensa e inunda o centro de recompensa com os opioides. Os ratinhos chegam a morrer, porque eles se negam a comer, a fazer qualquer coisa, eles só ficam pisando no botão e vão até quase morrer. Porque eles não sabem o que fazer com esse recurso que a natureza, na fase de desenvolvimento dele, não coloca. Nós temos isso, porque nós temos parte do cérebro que vem nos ajudar a colocar um equilíbrio no uso das forças genéticas. Mas nós seríamos simples robôs, colocados então como escravos dessa biologia do prazer. Mas o que é que faz tudo começar? O que é que faz a dopamina começar a ser aumentada para nós buscarmos o nosso parceiro? Freud chamou de libido. Joana de Ângeles vai chamar de energia psíquica. A energia psíquica é emitida por quem? É emitida pelo espírito. É o espírito que tem essa energia e que vai produzir, então, vai colocar o mecanismo em prática. Então é a energia psíquica, que Freud chamou de libido, que vai começar esse processo. Então, não adianta falar, bem, a carne é fraca. Não, a carne não é fraca, não tem nada a ver com a carne. Não, é a biologia do prazer. Não. O impulso da atividade sexual nasce no espírito. E nós a temos, diferente de que tem os animais, no animal é instintivo, para nós ela é refletida, ela é raciocinada, para que nós comecemos a educar a nossa função sexual. E aí nós vamos começar então a entrar na questão moral. A Joana vai dizer no livro dela chamado Fontes de Luz, ela diz assim: moralmente, o sexo ele é neutro, ele não é nem positivo nem negativo. Aquele que utiliza a função sexual é responsável pela elevação, o uso elevado dessa função ou pela degradação do uso dessa função. Então vejam, é através do relacionamento sexual que nós criamos a família. Hoje é o dia que nós decidimos consagrar, homenagear as mulheres. É graças à função sexual que existem as mães, que é a coisa mais sublime que o Criador poderia colocar para nos ajudar. Desde os mamíferos, quando nós já atingimos um novo patamar, nós vamos ter as nossas mães que vão nos abraçar, que vão nos amamentar, cuidar de nós, graças à função sexual. Ela então não tem nada de obsceno na função sexual. A função positiva, a conotação positiva ou obscena da função sexual é dada exclusivamente por quem a utiliza. Não, ela é como o dinheiro é neutro. Ele tanto pode comprar o remédio, pagar uma educação, como ele pode pagar um assassino para matar alguém, pode comprar a droga. E bem rapidinho, né? Eu sempre falo bem rapidinho e fico demorando. Se eu parasse ele falar bem rapidinho, teria terminado antes. No livro Vida, Sexo e Vida, o Emmanuel começa a diferenciar quem utiliza o sexo com uma condição, a condição só de prazer, e aquele que utiliza na condição de aproximação. Ele vai dizer que existem dois grupos. Existe o grupo dos espíritos que utilizam a função sexual de forma primária, que é identificado para nós observarmos o nosso comportamento. É promíscuo, ou seja, tem diversos parceiros. O relacionamento breve, ocasional, casual. E são atraídos pela beleza do corpo físico, não pelo conteúdo moral, pelo conteúdo intelectual que tem a criatura, mas sim pelo seu corpo físico.
É o corpo que dá início a tudo isso, porque a nossa energia psíquica, ela é ainda deseducada, ela é primária. Então o que me atrai é aquele corpo perfeito, aquela forma. E, por último, né, os espíritos que utilizam a função sexual na forma primária têm absoluto desinteresse das questões espirituais e morais. É só saiu, às vezes não sabe nem o nome e acabou. O oposto é para os espíritos que têm a utilização consciente da função sexual. Então, tem fidelidade, lembra lá dos arganazes? Então, fidelidade, a vasopressina, né? Um relacionamento duradouro, atraídos pela beleza do caráter e interesse nas questões espirituais. Por que nós falamos tudo isso? Porque a nossa palestra, o tema da manhã de hoje é o sexo. E ele vai pegar então uma frase de Paulo, que diz para os romanos: eu sei, e baseado nos ensinamentos de Jesus, que nenhuma coisa é por si mesma imunda, é indecente, obscena, falta de pudor. Não é por si só, não é a função sexual por si que ela se torna obscena, impura, não. A não ser para aqueles que a consideram como imunda. Mas nós estamos aqui também para falar de Jesus. E Jesus já nos disse isso. Jesus disse o seguinte: o que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai da sua boca, isto sim o torna impuro, o contamina. É quando os discípulos, os fariseus falam: teus discípulos estão aqui comendo e não lavaram as mãos. Então, se você interpreta literalmente isso, significa que Jesus é favorável a não lavar as mãos quando nós nos alimentamos. É a leitura inicial. Mas vamos avançar. Ele diz assim: o que torna impuro as nossas ações não é o que vem de fora, é o que sai de dentro de nós. É a nossa energia psíquica que vai determinar se o uso que nós estamos fazendo da função sexual é pura ou é impura. É só isso. Então, essa é a conclusão nossa da manhã de hoje. Deus, a sublime inteligência, a suprema inteligência do universo, criou tudo isso, não é para tornar isso imundo. Não faz o menor sentido. Não bate com a imagem que nós fazemos de Deus. Por isso que nós começamos, e Kardec começa definindo Deus. Nós é que temos que nos educar na função sexual. Quando o Emmanuel diz, aqueles que sabem utilizar a função sexual conscientemente e aqueles que não, imagine uma pirâmide. Na base dessa pirâmide, todos os espíritos que estão ali utilizam-na de forma primária, de forma quase que instintiva. E à medida que nós vamos evoluindo, nós vamos subindo nessa escala, e lá no vértice final da pirâmide, lá estaremos nós um dia com a utilização consciente da função sexual. Todos nós. Jesus utilizou a figura do adultério para nos ensinar uma grande lição. A mulher adúltera, que ia ser apedrejada, ele falou: aquele que entre vocês nunca errou, atire a primeira pedra. E ninguém atirou a pedra, porque todos nós, na passagem dessas milhares de anos que nós estamos aprendendo no reino nominal, uma série de coisas, inclusive o uso da função sexual, já cometemos erros. E seguiremos cometendo, porque é o nosso processo de evolução. Então, não existe acusação aquele, aquela, esse, aquele. Não existe. Todos nós, se não estamos frequentando nessa atual existência, já experimentamos o gosto amargo de infelicitar alguém, ou muitas pessoas, pelo uso inadequado da função sexual. E para complementar, é a última frase que eu vou dizer antes da prece.
O Espiritismo não nos pede para apagar o fogo da vida. O que a vida nos pede é para sermos os que dominam esse fogo, que somos senhores da utilização desse fogo, e não sermos escravizados pelo fogo da vida, que é a função sexual. Que Deus nos abençoe, nos ilumine, e que possamos então considerar esse conhecimento que a doutrina espírita nos traz, para então trabalharmos de forma mais decidida em nosso aprimoramento, ao utilizarmos então da função sexual. Uma vez, uma pessoa veio à nossa casa e falou sobre o aborto, e criticou de tal forma as mulheres que fazem o aborto, que todas se sentiram, aquelas que eventualmente pudessem ter feito, aí iam se sentir culpadas irremediavelmente. E a dona Terezinha, depois que acabou a palestra, ela foi lá fazer a prece, e ela falou: o que o irmão acabou de falar é a verdade do ponto de vista dele. O Espiritismo diz que todos nós temos sim o direito de errar. E iremos aprender com os nossos erros a não cometê-los mais. E ela utilizou uma frase que ficou gravada para mim. Ninguém, é do Chico, ele diz assim: caso tenhamos utilizado a função sexual de forma equivocada, eu me lembrei das palavras da Terezinha, não vai nenhuma crítica. E o Chico dizia assim: a ninguém é permitido voltar atrás e começar, e fazer, ter um novo começo. Mas ele diz: a todo mundo é permitido começar agora e fazer um novo fim. É isso que o Espiritismo vem nos ensinar e nos pedir. Não importa os nossos equívocos, seremos nós a experimentar as consequências desses nossos equívocos. Por isso podemos começar agora e atenuar e acelerar o nosso processo de aprendizado. Então vamos encerrar. Iluminados pelo amor de Jesus, que nesse instante inunda esse ambiente com as luzes do seu amor, a envolver cada um de nós, para que possamos então fixar os seus ensinamentos interpretados na manhã de hoje, imaginando Jesus ao nosso lado, representado pelos bons espíritos que aí se encontram. Agradecer a Jesus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por todo o vosso empenho em nos acompanhar nesse processo de desenvolvimento que teve início lá nos seres unicelulares, e já chegamos até o estágio que experimentamos na atualidade. 3 bilhões de anos já transcorreram, Senhor, e o vosso amor segue ao nosso lado, incansável, e nos amando incondicionalmente, pois sabe que por uma decisão divina da suprema inteligência do universo, um dia iremos evoluir ao ponto de educar todas as funções que deveremos desenvolver. Muito obrigado, Jesus, pelo amparo. Abençoa todos nós, Senhor, que o vosso amor possa nos acompanhar, possa nos envolver, como se fosse assim uma armadura, um escudo, a nos proteger das maldades que vêm externamente do mundo atual. Mas principalmente, Senhor, ajuda-nos na vigilância, para que as nossas imperfeições internas não se casem, não se ajuste com a loucura do mundo atual, arrastando-nos dessa forma para condutas
da qual iremos nos arrepender um dia. Abraça-nos no vosso amor. Muito obrigado, Jesus. Que assim seja.